Eu fiz uma coisa muito legal. Fred, no último vídeo tu falou que aquela era a forma que a tua curiosidade se manifestava e eu não achei nada melhor do que falar sobre alguém que nunca desiste de uma pergunta. E esse alguém é o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe vive num asteroide, um pequeno asteroide, o seu planeta, chamado asteroide B612. E o mais legal é que esse asteroide realmente existe na vida real. Ele fala no livro que esse asteroide foi descoberto por um astrônomo turco. E realmente foi descoberto por um astrônomo turco. E isso é algo muito legal, porque por mais que seja uma ficção, um conto, não sei como eu classificaria isso, mas é interessante como ver que as coisas realmente existem e que não são um monte de informações jogadas. Fred, esse livro é sobre uma criança bastante curiosa e sobre várias aventuras que ela vai se passando e como as pessoas grandes não conseguem entender ela, porque a visão das pessoas grandes só consegue ser azul e preto, como na verdade às vezes o mundo é cinza. E O Pequeno Príncipe, apesar de ser um livro para crianças, é algo que todo adulto deveria ler. Bom, Fred, se eu te contei esses detalhes sobre o asteroide B612, se eu te revelei seu número, foi por causa das pessoas grandes. As pessoas grandes adoram os números. Quando você fala com elas sobre um novo amigo, elas nunca perguntam sobre o essencial. Elas nunca dizem como é o som da sua voz, quais jogos ele prefere, ele faz coleção de borboletas. Elas perguntam qual a idade dele, quantos irmãos ele tem, quanto ele pesa, quanto ganha o pai dele. E é por isso que eu tô indo contra toda a filosofia do Pequeno Príncipe, porque eu tô fazendo algo que é relacionado com a gente grande, coisa que a gente grande faz. Mas mesmo assim é uma pergunta muito boa. A minha pergunta no final de tudo, lendo esse livro, foi: será que o planeta do Pequeno Príncipe realmente podia existir? Ou melhor, se ele existir, quais seriam as consequências dele? Qual seria o tamanho? Quanto duraria um dia lá? Qual seria a velocidade de escape do planeta? Sabe? Porque o planeta é pequeno, ele fala no planeta pequeno, ele menciona no livro que o Pequeno Príncipe já chegou a conseguir ver 44 pôres do sol em um só dia. Não, no caso, não em um só dia, porque eu estaria analisando errado, mas a gente também vai chegar lá. Então eu tinha uma pergunta, e que por mais que essa pergunta fosse contra toda a filosofia do Pequeno Príncipe e me tornasse um pouco da gente grande fazendo isso, não podia deixar essa pergunta de lado, até porque quando o mistério é bom demais a gente não ousa desobedecer. A primeira coisa que eu fiz então foi pesquisar sobre o assunto. Eu tinha uma pergunta, então eu tinha que ir atrás dela. A primeira coisa que a gente faz é pesquisar sobre isso, pesquisar sobre estruturas planetárias, como planetas funcionam, e até algumas coisas mais básicas que eu acabei me confundindo, como a definição de um dia, o que realmente significa um dia. E eu fui atrás dessas informações. Indo atrás dessa pergunta, eu cheguei a lugares bem bizarros. Descobri que algumas pessoas já tentaram fazer isso, mas elas não conseguiram. Talvez elas não sejam gente grande o suficiente. Tinha uns artigos de medicina que me ajudaram a tirar informações legais para esse vídeo para eu poder fazer essa modelagem. Eu fui parar em lugares que não esperava. Então eu precisava fazer a modelagem, e para isso eu usei a minha linguagem de programação preferida, a Julia. Mais precisamente com o Pluto Notebook. E não é um planeta, mas a gente já falou de planetas aqui antes. A gente tem um vídeo sobre como Vênus não é um ótimo lugar para você passar as férias. Então quem sabe vale a pena você dar uma conferida lá. Voltando à nossa modelagem, eu precisava importar os packages, os pacotes necessários para a gente poder fazer isso. Então eu tinha que tratar com gráficos. Então a primeira coisa que eu fiz foi importar o pacote Plots. A segunda coisa que eu fiz foi, cara, a gente precisa de unidades. Na física a gente mexe com unidades. Se eu digo que eu tenho um raio de 40, é 40 o quê? Laranjas? Maçãs? Uvas? Não, é 40 alguma coisa. Esse 40 normalmente é metros por causa do Sistema Internacional de Medidas, o SI. Então para isso eu importei os packages Unitful e Unitful Recipes, porque depois a gente precisa plotar essas informações. E por mais que eu já tenha plots, eu preciso plotar essas informações com as medidas, por isso a gente precisa do Unitful Recipes. Depois disso, a gente precisa de algumas constantes da física. Vê bem, a gente está tratando com planetas, então provavelmente a gente vai precisar tratar com gravidade. Seja a gravidade da Terra, seja a constante gravitacional de Newton que você aprendeu na escola, o famoso Gzão, ou seja qualquer outro tipo de constante que a gente tem de lidar com, por exemplo, velocidade da luz, é uma constante. Então para isso a gente vai precisar da biblioteca Physical Constants, as constantes físicas. Informação que o Pequeno Príncipe chegou a certa vez ver 44 pôres do sol, que é bastante coisa. Então se a gente considera um dia tendo 24 horas, e ele viu 44 pôres do sol, a gente consegue saber mais ou menos quanto tempo dura cada pôr do sol.
Então vamos lá, se a gente pega 24 horas, a gente multiplica isso por 60 para a gente conseguir isso em minutos, e a gente divide isso por 44, porque é o número de pores do Sol que ele chegou a ver. Então a gente vai ter que estudar aproximadamente 33 minutos. Isso seria o tempo que duraria mais ou menos um pôr do Sol. E disso então a gente consegue saber a informação com que o planeta gira a cada pôr do Sol. Vê bem, uma esfera, né, um círculo, ele tem 360 graus. Eu quero saber quanto ele gira, mas eu sei que essa volta inteira vai dar 44 pôres do Sol. Então eu vou ter 360 graus dividido por alguma quantidade que vai dar igual a 44. E essa quantidade a gente acabou descobrindo que é 8,18 graus. Então beleza, o planeta gira a 8,18 graus a cada pôr do Sol, mas o que a gente consegue concluir a partir disso? O planeta do Pequeno Príncipe, um pôr do Sol dura mais ou menos 33 minutos, então, e ele vê 44 deles, então a gente multiplica 33 vezes 44, a gente divide isso por 60, porque a gente quer esse resultado em horas, isso vai dar aproximadamente 24 horas de novo. Incrivelmente bizarro, porque isso significa que ele ficaria vendo pôres do Sol 24 horas. Isso significaria que ele ficaria vendo pôr do Sol o dia inteiro, instantaneamente, o tempo inteiro. O Sol se nasce, o Sol se põe, o Sol se nasce, o Sol se põe. Tá, as coisas estão estranhas, mas vamos lá. Aqueles artigos de medicina eu consegui informações bem legais, e uma das coisas é que o Pequeno Príncipe ele deve ter mais ou menos uns 6 anos de idade. Então ele deve ter mais ou menos 1,14 m. Se ele tem 1,14 m mais ou menos, pelas mesmas informações, ele deve correr a mais ou menos 1,12 metros por segundo. Disso então a gente consegue ver o quanto ele teria que correr entre pôres do Sol para ele ver 44 pôres do Sol, como ele fala que ele viu. Então a gente tem a fórmula da física de movimento uniforme, de movimento sem aceleração. A gente vai assumir que ele tem essa taxa constante de velocidade com o tempo, que é 1,12 metros por segundo. Então se ele tem essa taxa constante e a gente transforma aquelas 24 horas em segundos, a gente vai ter então 1,12, que a gente multiplica por esse novo valor de tempo, então a gente vai conseguir o valor do espaço, quanto ele teria que andar entre um pôr do Sol e outro para que ele conseguisse ver realmente todos os pôres do Sol que ele vê, que são 44. E eu tô literalmente olhando para a tela em que a gente fez isso, e o espaço que a gente achou foi 94,6 km, o que é muita coisa. Ele teria que correr muito rápido, as coisas estão começando a não bater direito. O modelo está começando a ficar um tanto quanto bizarro, e eu acho que as coisas não estão nem um pouco certas. E bom, esse é o nosso modelo. Tá feito. Essas são as informações que a gente consegue tirar do Pequeno Príncipe. É isso, Fred. Exceto que não, porque o nosso modelo tá completamente errado. A gente assumiu coisas erradas, a gente não fez as coisas da maneira certa, e isso fez a gente chegar a conclusões erradas, conclusões que nem fazem sentido físico, por exemplo. Então a gente teve que refazer tudo. Refazendo tudo, então, eu fiz alguns plots de rotação de planetas pelo seu raio, para ver se eu chegava a alguma informação, e o gráfico que eu consegui foi esse. E ele não me deu de novo informação nenhuma na estaca zero de novo. Não sei o que fazer. Vamos ter que recomeçar o modelo. Agora, fazendo as coisas do jeito certo, se a gente assume que um pôr do Sol no planeta do Pequeno Príncipe dura mais ou menos a quantidade de tempo que dura na Terra, que é mais ou menos 3 minutos, e que a gravidade percebida no planeta é mais ou menos a mesma do nosso planeta, já que quando ele vem para o nosso planeta no livro, ele não sente nenhum efeito gravitacional considerável, ele consegue andar normalmente, ele consegue fazer tudo normalmente. Então, não é como um astronauta quando volta da Estação Espacial Internacional, por exemplo, que eles se sentem pesados. Então, as coisas estão tudo bem até agora. Então, ok, a gente tem informação que ele vai de novo 44 pôres do Sol. E que cada pôr do Sol desse vai durar 3 minutos. Mas tem uma coisa interessante que dá pra perceber, que é bem legal. Não precisa ser só no planeta do Pequeno Príncipe que alguém tem que experienciar 44 pôres do Sol. Vê bem. Na Terra, alguém pode experienciar 44 pôres do Sol. Se eu for para oeste, por exemplo, com uma certa velocidade, que é onde o Sol se põe, eu vou poder ver quantos pôres do Sol eu quiser se eu for rápido o suficiente. Então, na Terra, aí você também pode ver 44 pôres do Sol, e para isso eu também fiz as contas só por curiosidade. Um dia na Terra dura 24 horas, o que dá mais ou menos 1440 minutos. E se a gente divide, então, 1440 minutos por 44, que é o número de pôres do Sol, a gente vai chegar num valor de tempo, e esse valor de tempo é 32,7 minutos.
E esse é o tempo que leva do começo de um pôr do sol até o início de outro pôr do sol. Mas como um pôr do sol dura 3 minutos, então a gente faz 32,7 menos 3 e a gente vai chegar em 29,7. Então esse seria o tempo que alguém teria para ir do início de um pôr do sol até o início de outro pôr do sol na Terra. Então vamos lá, o nosso planeta tem mais ou menos 40 mil quilômetros de circunferência. E como a gente está procurando para 44 pôres do sol, seria possível ver aqui, a gente teria então que correr 44 arcos da nossa circunferência para rodar tudo e conseguir ver os 44 pôres do sol. Se a gente faz então 40 mil dividido por 44, a gente vai chegar em um valor, e esse valor é de mais ou menos 910 ou 910,11, se você quiser dizer quilômetros. Então uma pessoa, se ela quisesse ver 44 pôres do sol na Terra, ela teria que correr 910,8 km, ou 911, em 30 minutos. O que é extremamente rápido. Então, a não ser, Fred, que você tenha um jato militar, desculpa. O Pequeno Príncipe fala que ele consegue ver esses 44 pôres do sol simplesmente por andando alguns passos. E o que seriam esses alguns passos? Eu conversei com você e a gente concluiu que esses alguns passos seriam mais ou menos 5 passos. 5 passos seria algo razoável. Mas quantos metros seriam 5 passos? E a gente também tirou essa informação das nossas fontes, que eu vou deixar todas aqui na descrição para alguém quiser verificar. Vou deixar a descrição pro código também. Todo mundo vai poder ter acesso e poder ver isso e brincar com todo o modelo. Mas a gente chegou à conclusão que um passo teria mais ou menos 0,9 metros. E se ele anda 5 passos, ele andaria mais ou menos 4,5 metros. O tempo que ele levaria para andar esses 4,5 metros seria mais ou menos 5 segundos. Então, sabendo que ele anda esse arco pequeno 44 vezes de 4,5 metros, a gente pode calcular então qual seria o raio do planeta. Porque se ele anda a nossa circunferência inteira, que é 44 vezes 4,5, a gente usa a fórmula da circunferência, que é 2π vezes o raio do planeta. E a partir disso a gente vai chegar à conclusão que o nosso raio do planeta do Pequeno Príncipe é simplesmente 31,5 metros. E isso é muito bizarro, porque isso é muito pequeno para um planeta, Fred. O planeta do Pequeno Príncipe é muito pequeno. Então, assim, se você faz isso para uma circunferência inteira, por exemplo, a circunferência inteira do planeta seria de 108 metros, o que também é muito pequeno. Então, se a gente quer saber quanto tempo duraria um dia inteiro no planeta, vamos lá. Para isso a gente foi atrás da definição de dia, para saber qual é a definição de dia. É o tempo que leva entre as meias-noites, né? Entre a meia-noite de um dia e a meia-noite de outro, ou melhor ainda, qual o tempo de um dia? O tempo de um dia é o tempo que demora de um pôr do sol até outro pôr do sol, até o pôr do sol seguinte. São as 24 horas do nosso planeta, por exemplo, isso dura 24 horas, mas não necessariamente isso vai ser o tempo que vai demorar no planeta dele. Então, para calcular isso, a gente leva todos os tempos que a gente levou em consideração. Ele leva 5 segundos para fazer toda aquela trajetória, o tempo de um pôr do sol é 3 minutos, e tudo isso acontece 44 vezes. Então a gente soma essas duas informações, multiplica por 44. Então com isso a gente vai chegar que o planeta do Pequeno Príncipe tem um dia que dura 2 horas e 15 minutos. O que é bizarro. A partir de todas essas informações, a gente pode calcular outras informações do planeta. Qual o seu volume, qual sua massa, e a massa do planeta do Pequeno Príncipe seria mais ou menos 1,45 vezes 10 elevado a 14. O que ainda não é tão pesado quanto o nosso planeta. E aí vem uma ótima pergunta, que é: o planeta do Pequeno Príncipe realmente é um planeta ou poderia ser um buraco negro? Mas antes de a gente responder isso, vamos com calma, a gente tem que primeiro responder qual seria o volume do Pequeno Príncipe. Então, usando a fórmula de volume para uma esfera, então a gente vai chegar com isso que o volume do planeta do Pequeno Príncipe seria mais ou menos 130 mil metros cúbicos, o que também é muita coisa. A gente sabe que a gravidade do planeta é mais ou menos como a gravidade do nosso planeta, mas como essa gravidade vai variar em torno do planeta, já que ele é um planeta menor, um planeta de menos massa, um planeta de menos volume, como isso vai se comportar, e eu consegui todo um array, toda uma tabela de dados de como a gravidade do planeta ia se comportar para raios que variam de 1 até 180. Com isso a gente também conseguiu fazer um gráfico sobre como a gravidade do planeta ia se comportar com o decorrer desses raios, para cada raio diferente.
E seria algo mais ou menos desse jeito que deve estar aparecendo na tela. Mas ainda faltava uma pergunta, e essa pergunta é: o planeta do Pequeno Príncipe realmente é um planeta ou poderia ser um buraco negro? E para isso a gente calcula o raio de Schwarzschild. Mas ainda faltava uma coisa, que era calcular o raio de Schwarzschild pro planeta do Pequeno Príncipe. E o que é o raio de Schwarzschild? O que seria isso? O raio de Schwarzschild, ele é nada mais nada menos do que algo que diz pra gente o quanto eu tenho que suprimir um objeto para que aquele objeto se torne um buraco negro. Ou qual que seria o tamanho daquele objeto se ele fosse um buraco negro. Então, se a gente calcular o raio de Schwarzschild e a gente achar o mesmo tamanho do planeta do Pequeno Príncipe, ele realmente é um buraco negro. Se a gente achar tamanhos menores, ele não é um buraco negro. Seria bem legal se o planeta do Pequeno Príncipe, na verdade, fosse um buraco negro, mas infelizmente ele não é. Bom, o raio de Schwarzschild do planeta não é igual ao tamanho do planeta, não é o raio do planeta. E o raio de Schwarzschild do planeta do Pequeno Príncipe, na verdade, deu um valor de 2,16 vezes 10 na menos 13 metros. Eu tô olhando aqui na tabela agora porque eu não tenho como decorar todos esses números. Toda essa jornada de aprender, de modelar um problema, de ter uma pergunta e não desistir não desistir da pergunta, porque quando o problema é bom demais, a gente não pode desobedecer. Você não pode abandonar de uma pergunta quando a pergunta é muito boa. E foi muito legal, foi algo muito divertido, foi um problema que eu me diverti muito fazendo. O mais legal disso tudo é que isso faz possível todas as coisas do planeta do Pequeno Príncipe acontecerem e ele realmente, bom, pelo menos possivelmente, poderia viver lá, a sua rosa poderia viver lá, assim como a sua ovelha. Esse foi o máximo de informações que eu consegui extrair do planeta, e até porque quando a gente anda só pra frente a gente não consegue ir muito longe. Fred, o essencial é invisível aos olhos, e por mais que tudo tenha sido muito divertido, o mais legal disso não foi só modelar esse problema, mas ter uma divisão diferente sobre esse livro, ter uma visão diferente sobre o Pequeno Príncipe. E um dia o Pequeno Príncipe ele me falou que você é eternamente responsável por cativar as pessoas ao seu redor. E eu espero que assim como esse livro eu tenha conseguido te cativar, e cativar todo mundo que está assistindo ele, com o modelo e com toda a proposta desse vídeo. Fred, a gente se vê próxima semana.